para finalizar a quarta questão, vamos fazer aqui o item 5, né? O item 5 é assim: considere que as proposições B e a condicional A implica não B sejam V. Nesse caso, o único valor lógico possível para A é V. Vamos ver se isso é verdade. Olha, eu tenho duas proposições. A proposição B e a outra proposição é a condicional. É A implica não B. Eu gosto de trabalhar contigo. A implica não B. Pronto. Ele está dizendo na questão que as proposições são verdadeiras. Aqui, ó. Sejam V. Ok? Então, essas duas proposições são verdadeiras. Essa aqui é verdadeira. E essa proposição toda, ela toda, né, é verdadeira. Nesse caso, o único valor lógico possível para A é V. Então, temos que avaliar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, eu tenho duas situações aqui, né? Que o B é verdade e a condicional é verdade. Olha, eu sempre devo começar, quando eu tiver valor lógico de proposições, eu sempre devo começar pela proposição simples, tá? Por quê? Pelo B, eu vou começar pelo B. Olha, o B, eu estou dizendo que o B é verdade. Pronto, se o B é verdade, é porque ele não é falso. Já sei o valor lógico dele. B é verdade. E a condicional? Se eu quisesse começar pela condicional. Olha, a condicional, para ser verdade, tem três maneiras. É VV, FF e FV. Três maneiras. Então, é claro que eu só vou começar por aquela que é certo. Está aqui. É a primeira aqui, ó. B é verdade. Pronto. Então, já sei o valor lógico do B. Aonde tiver B, eu vou substituir B por V. Onde é que aparece B? Aparece aqui, ó, né? Esse B aqui, ó. Esse B é verdade. Olha, se o B é verdade, o não B vai ser que valor lógico? O não B. O não B vai ser falso, né? Se o B é verdade, o não B vai ser falso. Pronto. Eu já sei que o consequente da condicional é falso. Qual o valor lógico do A, pessoal? Qual o valor lógico desse A aqui? Para que a condicional seja verdadeira? Olha, a condicional ela é falsa. A condicional é falsa nessa situação aqui, ó. V implica F, né? Isso aqui dá F. É a única situação que dá falso, tá? Nas outras três situações dá V. Então, eu não posso ter essa situação. Antecedente verdade, consequente falso. Não posso ter essa situação. O meu consequente, ó, é falso. Então, o meu antecedente não pode ser verdade, tá? Então, o meu antecedente, se não pode ser verdade, então eu vou fazer ele falso. Ok? Então, o antecedente é falso. Quem é o antecedente? É o A. Então, acabei de descobrir que o A tem valor lógico falso. Pronto. E o que o item afirma? O item afirma que o A é V. Então, o item está errado. Pronto. Então, finalizamos agora a questão 4. Passemos para a questão 5. Na questão 5, vou ler aqui com vocês. Na questão 5 é assim, é uma questão do TRT da 5ª região de 2008. É para julgar os itens seguintes. Essa é uma questão interessante, tá? Ela tem 3 itens e 3 itens que se completam. Ela é bem interessante. O item 1. Considera as proporções seguintes. O que? Se a Estrela Futebol Clube vencer ou perder, cairá para a 2ª divisão. O A é o Estrela Futebol Clube vence. O B é o Estrela Futebol Clube perde. E o C é o Estrela Futebol Clube cairá para a 2ª divisão. Nesse caso, a proposição Q pode ser expressa simbolicamente por A e B implica C. Tá? Então, vamos aqui para o quadro, que eu vou explicar essa questão aqui no quadro. Então, está aqui, certo? Deixa eu ver aqui o item 1, se eu passei já está aqui. Pronto. Então, temos aqui o Q. No final aqui, ó, ele está dizendo que a proposição Q pode ser simbolizada por isso aqui. Tá? Vamos ver se pode ser ou não. Aqui, ó, eu tenho um condicional, né? Se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, ó,
vencer ou perder, isso aqui, ó, o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, até aqui é uma disjunção. Por que é uma disjunção? Porque aparece o O. Né? Então, e aqui é um condicional, ó. Se o então, ele está oculto. Fica depois da vírgula. O então, eu posso ocultar o então. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Então, o antecedente da condicional é essa disjunção aqui. O antecedente da condicional. E o consequente da condicional é isso aqui, né? Cairá para a segunda divisão. Então, vamos analisar primeiramente o antecedente. O antecedente, tá? Ele colocou aqui, ó, simbolizou por A e B, ó. A e B. Vamos ver, quem é o Estrela Futebol Clube vencer? O Estrela Futebol Clube vencer é o A. Então, tá, aqui, isso aqui é o A. E o Estrela Futebol Clube perder? Então, vencer, né? Vencer, ó. Vencer o A. E perder? Perder tá aqui, ó. Perder é o B. E aqui ele colocou um O, né? A ou B. Pessoal, já está errado aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, um E. Colocou um E, né? Colocou um E. Então, o item está errado, certo? Então, o item está errado. O consequente, só para analisar aqui, o consequente está certo? O consequente está certo, ó. Cairá para a segunda divisão. É exatamente o C aqui, ó. Cairá para a segunda divisão. Então, esse item está errado só porque ele colocou um E, tá? Se ele tivesse colocado um O, estaria certo. Então, o item 1 errado. Passemos agora para o item 2. O item 2 é assim, ó. É muito parecido com o item 1. Ele dá a letra R, que é o Saturno Futebol Clube vence, ou, se perder, cairá para a segunda divisão. Aí o A é Saturno vence, o B é o Saturno perde, e o C é o Saturno vai para a segunda divisão. Certo? Então, quer verificar se posso representar por essa, né, simbologia aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. Ó. Pessoal, uma coisa importante que eu falei para vocês que essa questão era interessante, né? É mais pelo item 2 e pelo item 3. Tá? É uma dúvida de muitas pessoas o seguinte, ó, se for observar aqui, no R, ó, ele tem aqui um O, né? E aqui aparece outro O, aparecem dois Os. Né? Muitos livros voltados para concurso público afirmam, muitos concursos afirmam que dizer que, por exemplo, vou usar letras aqui, tá? Vou até aproveitar, né? Aproveitando aqui a questão, quem é o Saturno Futebol Clube vence? Futebol Clube vence é o A. Né? Então, aqui é o A. Vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Ó. Vou colocar X. Por que eu vou colocar X? Eu não vou colocar o A porque aqui ele colocou um condicional dentro, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma condicional aqui dentro. Então, para não complicar, deixa eu chamar de X. Então, aqui, ó, o X, o Y. Isso aqui... Muitos livros para concurso dizem que isso aqui é uma conjunção exclusiva, né? Dizem que isso aqui, ó, equivale a isso aqui, ó, X, aqui seria um V com tracinho embaixo. Esse V com tracinho embaixo quer dizer o exclusivo. Dizem, muitos livros dizem que isso aqui tá certo. Pessoal, só que nas provas do CESP, nas provas da Carlos Chagas, eu já vi, né, e já conferi que o seguinte, que isso aqui não está certo, tá? O X ou Y é igual, isso aqui é igual a simplesmente como tivesse um O somente, tá? Então, quando eu tiver dois Os no CESP ou na Carlos Chagas, com certeza, é como se fosse um somente O. Ok? E na ESAF? Olha, na ESAF também deveria considerar isso. Antigamente a ESAF, ela considerava que dois Os era o O exclusivo. Mas de alguns anos para cá, ela tá tendo mais cuidado com isso, tá? Então eu posso até considerar que dois Os também na ESAF é a mesma coisa que um O só.
Tá certo? Então, tudo bem. Então, feito esse esclarecimento, voltemos aqui para a questão. Olha, aqui, ó, ele colocou começando com A. Tá certo, né? Saturno vence é o A. Tá certo. A. Logo aqui depois do A, veja o seguinte, ó. Ele tem, aqui, ó, depois do A tem um O, né? Esse O aqui, ó, depois desse O eu tenho o quê? Eu tenho um condicional, ó. Se, né? Se perder, aqui ele ocultou então. Se perder, então. Então, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo eu tenho uma proposição simples. Do lado esquerdo do O, eu tenho uma proposição simples. Do lado direito do O, eu tenho uma condicional. Tá certo aqui, né? Ó, aqui é o O, né? Aqui o Vzinho significa o O. Do lado esquerdo eu tenho um A. E do lado direito eu tenho uma condicional. E a condicional está certa. É B implica C. Perder é o B. E o C é cair para a segunda divisão. Então, a representação está correta. Então, o item está certo. Então, o que mais interessante dessa questão foi essa explicação aqui, tá, pessoal? Que dois Os você considera como sendo um O só. Agora, passemos para o terceiro item. Olha agora a diferença do segundo item para o terceiro item. Ó, nesse terceiro item, eu tenho a situação seguinte, ó. O T, ele está chamando, João será aprovado no concurso do TRT ou do TSE, mas não em ambos. Pessoal, é assim que é representado o exclusivo. A maneira correta é essa. Você tem aqui um O, pode até ter dois Os. Ele poderia até ter colocado mais um O aqui. Mas é facultativo, não é obrigatório. Tá? Para ser O exclusivo, o importante é ficar claro que as duas coisas não podem acontecer. Ó. Ele colocou aqui, ó, mas não em ambos. Quer dizer que eu não posso ter a ocorrência de João será aprovado no concurso do TRT e, ao mesmo tempo, a ocorrência de ele ser aprovado no TSE. Tá? Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí é o exclusivo. Aí está certo. Tá? Então, agora, o T ele é um O exclusivo. O A, ele está dizendo que o João será aprovado no TRT, o B é no TSE, e aí ele está dizendo que a representação simbólica está correta. Olha, então é o seguinte. Então, o T, vou escrever aqui do lado. O T, o João será aprovado no TRT, é o A. Certo? É o A. E o João será aprovado no TSE, é o B. Então, existe um O exclusivo aqui entre A e B. Ó. Vou colocar um Vzinho com tracinho embaixo. Esse é o símbolo do O exclusivo. Só que observe, na opção aqui, ó, no final, ele não coloca esse símbolo do O exclusivo. É porque o CESP normalmente não utiliza esse símbolo aqui. Ele gosta de pegar esse símbolo aqui, transformar no E e no O. Ou seja, no Vzinho normal, sem tracinho embaixo, e no Vzinho invertido. Então, a gente tem que saber representar o O exclusivo em termos do O e do E. Tá certo? Como é que é isso? Olha, vamos ver aqui em termos de conjuntos. Aí é fácil entender. Aí você vai decorar rapidamente essa expressão aqui. Essa expressão aqui é verdadeira. Vou provar ela agora. Ó, eu tenho aqui o conjunto universo. Isso aqui é o meu conjunto universo. Ok? Deixa eu tirar essa setinha aqui para não atrapalhar o raciocínio. Vou tirar essa seta aqui, pronto. Então, meu conjunto universo, pronto, está aqui. Aqui é o meu universo. Dentro desse universo, eu vou colocar dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. Tá, ok? Agora, vamos ver. Quem é o O exclusivo? Pessoal, o O exclusivo quer dizer o seguinte. Ou acontece A, ou acontece B. Mas não pode acontecer ambos. Então, o O exclusivo ó, é essa região aqui. Ó. Pode acontecer A, ó, pode acontecer o A e pode acontecer o B. Pode acontecer o B.
mas não ambos. Então, essa região aqui, ó, essa região é onde o A e B acontecem. Por que essa região é onde A e B acontecem? Porque essa região pertence ao A e essa região pertence ao B. Tá ok? Então, eu não posso marcar, né, pintar essa área aqui. Então, o exclusivo é essa área aqui. Essa área aqui à esquerda e essa área aqui à direita. Ok? Isso é o exclusivo. Agora, vamos verificar isso aqui. Ó. Esse desenho, qual seria a representação desse desenho em termos de O e do E? Olha, pessoal, em conjuntos, se eu marcasse tudo aqui, ó, se eu incluísse essa interseção aqui é uma interseção, né? Se eu marcasse o A todo e o B todo, eu teria o quê? Eu teria A união B, né? A união B. Seria a marcação de tudo. Só que me interessa todo o conjunto A e B? Não. Não me interessa todo o A e B. Eu tenho que tirar a interseção. Então, vamos tirar a interseção. A união B menos a interseção. Ok? Agora, vamos transformar esse sinal aqui de união, de menos e interseção, vamos transformar em conectivo E e O. Ok? Pessoal, a união é o conectivo O. Sempre a união é o conectivo O. Então, daqui, eu faço isso, ó. A, O, B. É o conectivo O. Aí, aqui, ó. O que é a interseção? A interseção sempre será o conectivo E. Então, aqui é A e B. A e B. E o menos? Olha, esse menos, veja o seguinte, o menos quer dizer o quê? Quer dizer exclusão, né? Quer excluir. É A união B excluindo a interseção. Olha, para excluir, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar, ó, sempre vai colocar, na hora de excluir, E, não, isso. Tá certo? Ó? E não. Então, o e não significa o menos. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero que para uma festa, o João seja convidado, tá? E o Paulo não seja convidado. Então, eu posso escrever assim, né? O João vai ser convidado e Paulo não vai ser convidado. Ó, estou excluindo o Paulo, ó. E não vai ser convidado. Então, toda vez que for excluir, é o e não. Tá? Pronto. Então, acabei de obter o o exclusivo. Pronto, o o exclusivo é esse. Tá? Tá igual a expressão aqui? Tá igual. Né? A única diferença aqui é que eu uso o, né, em vez do Vzinho. O E seria o Vzinho invertido. Né? O E seria o Vzinho invertido. Ó. Tá igual. Tá ok, pessoal? E aqui, ó, esse colchete aqui, ele colocou esse colchete, mas não precisava não. Tá vendo? Ó? Esse colchete aí não está fazendo falta nenhuma. Né? Não precisa desse colchete. Se quiser colocar ou tirar, tanto faz. Então, tá igual a expressão. Então, o item está certo. Então, pessoal, uma maneira de memorizar o O exclusivo é esse. É lembrar que o O exclusivo é formado por essa região do A e essa região do B. E essa região do A e do B é escrita dessa maneira aqui. Tá certo? Tem outra maneira, professor? Tem. Essa maneira aqui é mais rápida, né? Você sabendo disso aqui, ó, você nem precisa decorar essa expressão. Não precisa decorar essa expressão. É só lembrar disso aqui. Tá? Desse desenho aqui. A outra maneira, que eu não vou fazer aqui, seria pela tabela verdade. Né? Tem que fazer a tabela verdade. Ó, a tabela verdade do O exclusivo e comparar com a tabela verdade dessa sentença aqui. Se as duas tabelas verdades forem iguais, então, né, o item estaria certo. Se as tabelas verdades fossem diferentes, estaria errado. Então, tem o método da tabela verdade e tem esse método aqui do conjunto. Tá ok? Então, o item 3 está certo. Estrela Futebol Clube vencer ou perder, cairá para a segunda divisão. O A é o Estrela Futebol Clube vence,
O B é o Estrela Futebol Clube perde e o C é o Estrela Futebol Clube cairá para a segunda divisão. Nesse caso, a proposição Q pode ser expressa simbolicamente por A e B implica C. Tá? Então vamos aqui para o quadro, que eu vou explicar essa questão aqui no quadro. Então tá aqui, certo? Deixa eu ver aqui o item 1, se eu passei já tá aqui. Pronto. Então temos aqui o Q, no final aqui, ó, ele está dizendo que a proposição Q pode ser simbolizada por isso aqui. Tá? Vamos ver se pode ser ou não. Aqui, ó, eu tenho um condicional, né? Se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, ó, vencer ou perder, isso aqui, ó, o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, até aqui é uma disjunção. Por que é uma disjunção? Porque aparece o O, né? Então, e aqui é um condicional, ó. Se o então, ele está oculto. Fica depois da vírgula. O então, eu posso ocultar o então. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Então, o antecedente da condicional é essa disjunção aqui, o antecedente da condicional. E o consequente da condicional é isso aqui, né? Cairá para a segunda divisão. Então, vamos analisar primeiramente o antecedente. O antecedente, tá? Ele colocou aqui, ó, simbolizou por A e B, ó. A e B. Vamos ver, quem é o Estrela Futebol Clube vencer? O Estrela Futebol Clube vencer é o A. Então, tá, aqui, isso aqui é o A. E o Estrela Futebol Clube perder? Então, vencer, né? Vencer, ó. Vencer é o A. E perder? Perder tá aqui, ó. Perder é o B. E aqui ele colocou o O, né? A ou B. Pessoal, já está errado aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, um E. Colocou um E, né? Colocou um E. Então, o item está errado, certo? Então, o item está errado. O consequente, só para analisar aqui, o consequente está certo? O consequente está certo, ó. Cairá para a segunda divisão. É exatamente o C aqui, ó. Cairá para a segunda divisão. Então, esse item está errado só porque ele colocou um E, tá? Se ele tivesse colocado um O, estaria certo. Então, o item 1 errado. Passemos agora para o item 2. O item 2 é assim, ó. Vamos transformar em conectivo E e O, ok? Pessoal, a união é o conectivo O, sempre a união é o conectivo O. Então, daqui, eu faço isso, ó. A ou B é o conectivo O. Aí aqui, ó, o que é a interseção? A interseção sempre será o conectivo E. Então, aqui é A e B. A e B. E o menos? Olha, esse menos, veja o seguinte, o menos quer dizer o quê? Quer dizer exclusão, né? Quer excluir. É a união B excluindo a interseção. Olha, para excluir, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar, ó, sempre vai colocar, na hora de excluir, e não isso, tá certo? Ó? E não. Então, o e não significa o menos, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero que para uma festa, o João seja convidado, tá? E o Paulo não seja convidado. Então, eu posso escrever assim, né? O João vai ser convidado e Paulo não vai ser convidado. Ó, estou excluindo o Paulo, ó. E não vai ser convidado. Então, toda vez que for excluir, é o e não, tá? Pronto. Então, acabei de obter o O exclusivo. Pronto, o O exclusivo é esse, tá? Tá igual a expressão aqui? Tá igual, né? A única diferença aqui é que eu uso o O, né? Em vez do Vzinho. O E seria o Vzinho invertido, né? O E seria o Vzinho invertido, ó. Tá igual. Tá ok, pessoal? E aqui, ó, esse colchete aqui, ele colocou esse colchete, mas não precisava não. Tá vendo? Ó? Esse colchete aí não tá fazendo falta nenhuma, né? Não precisa desse colchete.
Se quiser colocar ou tirar, tanto faz. Então, está igual à expressão. Então, o item está certo. Então, pessoal, uma maneira de memorizar o O exclusivo é esse. É lembrar que o O exclusivo é formado por essa região do A e essa região do B. E essa região do A e do B é escrita dessa maneira aqui. Tá certo? Tem outra maneira, professor? Tem. Essa maneira aqui é mais rápida, né? Você sabendo disso aqui, ó, você nem precisa decorar essa expressão. Não precisa decorar essa expressão. É só lembrar disso aqui, tá? Desse desenho aqui. A outra maneira, que eu não vou fazer aqui, seria pela tabela verdade, né? Tem que fazer a tabela verdade do O exclusivo e comparar com a tabela verdade dessa central. Pessoal, já está errado aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, um E. Colocou um E, né? Colocou um E. Então, o item está errado, certo? Então, o item está errado. O consequente, só para analisar aqui, o consequente está certo? O consequente está certo, ó. Cairá para a segunda divisão. É exatamente o C aqui, ó. Cairá para a segunda divisão. Então, esse item está errado só porque ele colocou um E, tá? Se ele tivesse colocado um O, estaria certo. Então, o item 1 errado. Passemos agora para o item 2. O item 2 é assim, ó. É muito parecido com o item 1. Ele dá a letra R, que é o Saturno Futebol Clube vence, ou, se perder, cairá para a segunda divisão. Aí o A é Saturno vence, o B é o Saturno perde, e o C é o Saturno vai para a segunda divisão. Certo? Então, quer verificar se posso representar por essa, né, simbologia aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. Ó. Pessoal, uma coisa importante, que eu falei para vocês que essa questão era interessante, né? É mais pelo item 2 e pelo item 3. Tá? É uma dúvida de muitas pessoas o seguinte, ó, se for observar aqui, no R, ó, ele tem aqui um O, né? E aqui aparece outro O, aparecem dois Os. Né? Muitos livros voltados para concurso público afirmam, muitos concursos afirmam que dizer que, por exemplo, vou usar letras aqui, tá? Vou até aproveitar, né? Aproveitando aqui a questão, quem é o Saturno Futebol Clube vence? Futebol Clube vence é o A, né? Então aqui é o A. Vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Vou colocar X. Por que eu vou colocar X? Eu não vou colocar o A porque aqui ele colocou um condicional dentro, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um condicional aqui dentro. Então, para não complicar, deixa eu chamar de X. Então, aqui, ó, o X, o Y. Isso aqui, muitos livros para concurso dizem que isso aqui é uma conjunção exclusiva, né? Dizem que isso aqui, ó, equivale a isso aqui, ó, X, aqui seria um V com tracinho embaixo. Esse V com tracinho embaixo quer dizer o exclusivo. Dizem, muitos livros dizem que isso aqui tá certo. Pessoal, só que nas provas do CESP, nas provas da Carlos Chagas, eu já vi, né, e já conferi que o seguinte, que isso aqui não está certo, tá? O X ou Y é igual isso aqui, união B, né? A união B. Seria a marcação de tudo. Só que me interessa todo o conjunto A e B? Não. Não me interessa todo o A e B. Eu tenho que tirar a interseção. Então, vamos tirar a interseção. A união B menos a interseção. Tá ok? Agora, vamos transformar esse sinal aqui de união, de menos e interseção, vamos transformar em conectivo E e O. Ok? Pessoal, a união é o conectivo O. Sempre a união é o conectivo O. Então, daqui, eu faço isso, ó. A, O, B. É o conectivo O. Aí, aqui, ó. O que é a interseção? A interseção sempre será o conectivo E. Então, aqui é A e B. A e B. E o menos? Olha, esse menos, veja o seguinte, o menos quer dizer o quê?
quer dizer exclusão, né? Quer excluir. É A união B excluindo a interseção. Olha, para excluir, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar, ó, sempre vai colocar, na hora de excluir, e não isso, tá certo? Ó? E não. Então, o e não significa o menos, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero que para uma festa, o João seja convidado, tá? E o Paulo não seja convidado. Então, eu posso escrever assim, né? O João vai ser convidado e Paulo não vai ser convidado. Ó, estou excluindo o Paulo, ó. E não vai ser convidado. Então, toda vez que for excluir, é o e não, tá? Pronto. Então, acabei de obter o o exclusivo. Pronto, o o exclusivo é esse, tá? Tá igual a expressão aqui? Tá igual, né? A única diferença aqui é que eu uso o, né? Em vez do Vzinho. O e seria o Vzinho invertido, né? O e seria o Vzinho invertido, ó. Tá igual. Tá ok, pessoal? E aqui, ó, esse colchete aqui, ele colocou esse colchete, mas não precisava não. Tá vendo? Ó? Esse colchete aí não tá fazendo falta nenhuma, né? Não precisa desse colchete. Se quiser colocar ou tirar, tanto faz. Então, tá igual a expressão. Então, o item está certo. Então, pessoal, uma maneira de memorizar o o exclusivo é esse. É lembrar que o o exclusivo é formado por essa região do A e essa região do B. E essa região do A e do B é escrita dessa maneira aqui. Mas, com certeza, é como se fosse um somente o. Tá ok? E na ESAF? Olha, na ESAF também deveria considerar isso. Antigamente a ESAF, ela considerava que dois os era o o exclusivo. Mas de alguns anos para cá, ela tá tendo mais cuidado com isso, tá? Então eu posso até considerar que dois os também na ESAF é a mesma coisa que um o só, tá certo? Então tudo bem. Então, feito esse esclarecimento, voltemos aqui para a questão. Olha, aqui, ó, ele colocou começando com A, tá certo, né? Saturno vence é o A, tá certo, A. Logo aqui depois do A, veja o seguinte, ó, ele tem, aqui, ó, depois do A tem um O, né? Esse O aqui, ó, depois desse O eu tenho o quê? Eu tenho um condicional, ó, se, né? Se perder, aqui ele ocultou então. Se perder, então. Então, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo eu tenho uma proposição simples. Do lado esquerdo do O, eu tenho uma proposição simples. Do lado direito do O, eu tenho uma condicional. Tá certo aqui, né? Ó, aqui é o O, né? Aqui o Vzinho significa o O. Do lado esquerdo eu tenho um A. E do lado direito eu tenho uma condicional. E a condicional está certa. É B implica C. Perder é o B. E o C é cair para a segunda divisão. Então, a representação está correta. Então, o item está certo. Então, o que mais interessante dessa questão foi essa explicação aqui, tá, pessoal? Que dois os você considera como sendo um o só. Agora, passemos para o terceiro item. Olha agora a diferença do segundo item para o terceiro item. Ó, nesse terceiro item, eu tenho a situação seguinte, ó. O T, ele está chamando, João será aprovado no concurso do TRT ou do TSE, mas não em ambos. Pessoal, é assim que é representado o exclusivo. A maneira correta é essa. Você tem aqui um O, pode até ter dois Os. Ele poderia até ter colocado mais um O aqui. Mas é facultativo, não é obrigatório. Tá? Para ser o exclusivo, o importante é ficar claro que as duas coisas não podem acontecer. Ó. Ele colocou aqui, ó, mas não em ambos. Quer dizer que eu não posso ter a ocorrência de João será aprovado no concurso